Bom dia, você está na Paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para a nossa oração da manhã, liturgia das horas do Apocalipse. Nós estamos começando bem o dia com a Laudes. Paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também da liturgia das horas do Apocalipse. Nos sábados, domingos, feriados, dias santos e dias normais, estamos aqui, né? Outro dia conversando com uma médica, ela falou assim, né? O senhor vai poder descansar quando chegar assim no final do ano, né? Aí o senhor dá um tempinho lá. Eu falei, não, o senhor sabia que antigamente o padre não tirava férias? Pois é, eu estava sempre lá. Então nós também estamos sempre aqui juntos, unidos, e ainda bem, né? Porque o Senhor também não tira férias de nós e a gente não tira férias dele. Vamos trabalhar. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda. Paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica, e nós vamos então iniciar hoje, dia 7 de setembro, Anjo da Guarda do Brasil. Vamos começar na página 70 aí com você. Vamos iniciar as orações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nós a vossa graça, para que nós que conhecemos, pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição, por Cristo Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha, sede a nossa defesa contra as maldades e as ciladas do diabo. Que Deus o repreenda, pedimos humildemente. E vós, príncipe das hostes celestiais, lançai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a destruição das almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatei os demônios e inutilizai os seus esforços. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Adoração à Sagrada Face. Que Jesus seja bendito. Que Jesus seja bendito. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus, na majestade e beleza de suas feições celestiais. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus, na majestade e beleza de suas feições celestiais. Bendita seja a Sagrada Face em todas as palavras que saem da sua divina boca. Bendita seja a Sagrada Face em todas as palavras que saem da sua divina boca. Bendita seja a Sagrada Face em todos os olhares que escaparam de seus adoráveis olhos. Bendita seja a Sagrada Face em todos os olhares que escaparam de seus adoráveis olhos. Abençoada seja a Sagrada Face na transfiguração do Tabor. Abençoada seja a Sagrada Face na transfiguração do Tabor. Bendita seja a Sagrada Face nas fadigas do seu apostolado. Bendita
do seu apostolado. Bendita seja a Sagrada Face no suor de sua agonia. Bendita seja a Sagrada Face no suor de sua agonia. Bendita seja a Sagrada Face nas humilhações de sua paixão. Bendita seja a Sagrada Face nas humilhações de sua paixão. Bendita seja a Sagrada Face nas tristezas da morte. Bendita seja a Sagrada Face nas tristezas da morte. Bendita seja a Sagrada Face no brilho da ressurreição. Bendita seja a Sagrada Face no brilho da ressurreição. Bendita seja a Sagrada Face nos esplendores da luz eterna. Bendita seja a Sagrada Face nos esplendores da luz eterna. Novena perpétua do Sagrado Coração. Meu Sagrado Coração de Jesus, minha confiança e esperança, vós sabeis de tudo, ó Pai, Senhor do Universo. Vós sois o Rei dos Reis. Vós que fizestes o cego ver, o paralítico andar, o morto voltar a viver, o leproso sarar. Vós que vedes minhas angústias, minhas lágrimas, bem sabeis, divino coração de Jesus, como precisa alcançar de vós esta graça. Peça as graças que você precisa do Senhor com muita fé e muita confiança em Jesus. A minha conversa convosco me dá ânimo e alegria para viver. Só de vós espero com fé e confiança. Fazei, Sagrado Coração de Jesus, que antes de terminar esta conversa, dentro de 9 dias, alcance essa tão linda graça. Iluminai meus passos, Sagrado Coração de Jesus, assim como esta vela está iluminando e testemunhando a nossa conversa. Sagrado Coração de Jesus, tenho total confiança em vós, e cada dia que passa aumenta a minha fé e meu amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito,
e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Consagração, renovação diária. Eu, infiel, pecador, renovo e ratifico hoje nas vossas mãos as promessas do meu batismo. Renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras, e dou-me inteiramente a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, para o seguir levando a minha cruz todos os dias da minha vida. E para lhe ser mais fiel do que até agora tenho sido, escolho-vos hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste, por minha Mãe e Senhora. Entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escravo, o meu corpo e a minha alma, os meus bens interiores e exteriores, e o próprio valor das minhas boas obras, passadas, presentes e futuras, deixando-vos pleno e inteiro direito de dispor de mim e de tudo que me pertence, sem exceção alguma, segundo o vosso agrado, e para a maior glória de Deus no tempo e na eternidade. Amém. Invitatório. Abri, Senhor, meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que possa rezar digna, atenta e devotamente este ofício, e mereça ser atendido na presença da vossa divina majestade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Abri meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Salmo 94. Vinde, alegremo-nos no Senhor, cantemos a honra de Deus, Salvador nosso. Celebremos seus louvores e cantemos cânticos para a sua glória. Porque o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, que é sobre todos os deuses. Na sua mão está a terra em toda a sua extensão, e a ele pertencem os altos montes. Porque seu é o mar, e ele mesmo o fez, e as suas mãos foram as que formaram a seca terra. Vinde, adoremo-no, prostremos e choremos diante do Senhor que nos criou. Porque ele é o Senhor nosso Deus e nós seu povo, que ele sustenta nas suas pastagens. As suas ovelhas que ele conduz pela sua mão, ouçam hoje a sua voz. Não endureçais o vosso coração, como aconteceu no tempo da murmuração, que despertou a minha ira, e no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me provocaram, apesar de terem sido testemunhas das minhas obras. 40 anos estive irado contra essa gente e dizia: o coração deste povo anda sempre extraviado, eles não conheceram os meus caminhos, e por isso jurei que eles não entrariam no descanso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, que nós conheçamos os caminhos de Deus antes que seja tarde. Tudo bem. 7 de setembro, dia do Anjo da Guarda do Brasil. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó noite, ó treva, ó nuvens, não mais fiqueis aqui. Já surge a doce aurora, o Cristo vem partir. Partiu-se o véu da terra, rompido por um raio. As coisas tomam cores, já voltam do desmaio. A ti só suplicamos em nosso pranto ou choro. Escuta, ó Cristo, a prece e atende o nosso coro. Aos fogos da vaidade o teu clarão desfaz. Estrela da manhã, quão doce é a tua paz. A glória seja ao Pai e ao Filho seu também, ao Espírito igualmente, agora e sempre. Amém. Antífona. Vinde e vede as obras de Deus. Salmo 67, versículos 1 a 5. Povos de toda a terra, levantai gritos de júbilo a Deus. Cantai um hino em honra do seu nome. Dai-lhe pelos vossos louvores a glória que lhe é devida. Dizei a Deus: quão terríveis são, Senhor, as tuas obras. A grandeza do teu poder convencerá até mesmo a mentira dos teus inimigos. Toda a terra te adore e cante louvores, toda ela entoe cânticos ao teu nome. Vinde e vede as obras de Deus. Ele verdadeiramente é terrível nos seus conselhos sobre os filhos dos homens. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Vinde e vede as obras de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, é preciso dar graças e louvores ao Senhor a todo tempo, porque nós estamos sendo beneficiados, recebemos diversas graças pelas mãos de Deus e de Nossa Senhora e muitas vezes não paramos para perceber. A verdade é que a gente reclama demais. O problema é assim, você faz uma vida idílica, você idealiza o que você gostaria para a sua vida. Você é levado a fazer isso pela cultura reinante. Você é levado a estabelecer projetos de vida, levado a estabelecer planos, sonhos, né? O professor Milene fala assim, quem sonha é porque está dormindo, tem que estar acordado, né? Então, sonho é coisa de quem está dormindo. A gente já nem usa muito essa palavra exatamente por isso, porque a gente tem que ter, assim, objetivos, né? Essas coisas. Mas, na verdade, se você pensar bem, o objetivo que a gente tem que ter mesmo é salvação. Servir a Deus e ser salvo. A nossa conversão e a nossa salvação e a missão que nós temos para realizar. O objetivo do católico verdadeiro no fim dos tempos é outro. Não é de realização pessoal nesse mundo. Não é da gente ser feliz nesse mundo. Nossa Senhora disse a Santa Bernadette, não te prometo alegrias nesse mundo, nessa vida, mas na próxima. Então ela passou assim terríveis perseguições por causa da visão ali de Nossa Senhora, mas foi terrivelmente perseguida até a hora da morte. Ainda tinha padre em cima, confessa, você não viu nada, fala a verdade. França é fogo, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos nos abandonar no Senhor. O que fez Nossa Senhora? Se abandonou no Senhor. Vem o anjo Gabriel, anuncia que ela vai ser a mãe de Jesus. Pronto, sim, faça-se em mim a vontade do Senhor. Acabou. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Fim de conversa. Dali para frente ela faz o quê? Aceita a missão e confia. E confiou e foi brilhante, porque o Senhor cuidou dela de forma esplêndida, porque ela se abandonou no Senhor, ela confiou no Senhor. Então a mesma coisa para nós, é um grande exemplo. A gente reclama demais, a gente faz planos demais, a gente idealiza coisas, aí a gente fica triste, traumatizado, contristado. Não aconteceu aquilo que eu queria. Não, que isso? Não é o que você queria, é o que Deus quer para a sua vida. E aí a gente passa com os nossos quereres a atrapalhar a vontade de Deus. Não atrapalhe o Senhor. Pare de querer as coisas, queira só realmente que o Senhor cuide de você. Só, Senhor, eu estou aqui, que a minha conversão, peço, Senhor, a graça da minha conversão e fazer a minha missão. E aí o Senhor vai te dar aquilo que você precisa, sim, para essa vida, porque o Senhor diz, né? Buscar as coisas do alto, mas será acrescentado. E o Senhor vai te dando aquilo que você realmente precisa. Não tanto o que você quer, aliás, você acha que você quer, porque a mídia colocou na sua cabeça, aí a família, as pessoas estão em volta, e você e o demônio já fica tentando, olha que carro legal, e o seu é velhinho, e o seu é só um Uno 2009, não, olha só, tem carro muito mais legal hoje, ar-condicionado, E a gente fica assim tentado, aquele carro é mais espaçoso. Você viu seu vizinho? Seu vizinho tem um carro melhor que você, ele não é nem católico. Você entendeu? Essas coisas que o demônio faz de cobiça, de inveja, né? Não pode, tudo isso é pecado. Nada que o demônio inspirar para você presta. Aí você para e fala assim, quem está falando isso? O meu anjo da guarda diria isso? Não, então é o demônio. Vai-te em nome de Deus da Virgem Maria. Tem que fazer uma seleção. Até um certo ponto é fácil. Existem tentações que não são fáceis de ver. São os níveis de jogo que vão mudando, é que eu falo que a tentação vai mudando de nível, o Senhor vai mudando também as nossas provações de nível, mas tem umas que são básicas, gente, é coisa muito simples, que são pecados básicos, que você não pode cair. É fácil de você ver. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos abandonar-nos em Cristo Jesus, abandonar a nossa vontade no Senhor e manter só isso. Senhor, eu estou aqui para servi-lo. Faça em mim o que o Senhor quiser, faça de mim o que o Senhor quiser, faça a sua obra. Sei que eu sou um instrumento miserável, uma faca sem corte, mas eu estou aqui, tenho vontade de servir, eu quero. Minha vida pertence a vós, acabou. E aí você se abandona no Senhor, para de ficar querendo as coisas, e aí o Senhor vai te dar aquilo que você realmente precisa. Nós estamos aí com uma guerra para estourar, guerras para estourar aí, na verdade, civis em vários países. Nós estamos aí com uma guerra mundial para estourar, o anticristo para aparecer, e a gente vai continuar triste porque não conseguiu aquele negócio que a gente queria faz 10 anos, aquele objeto que a gente há 10 anos, por favor.
Está na hora da gente se preparar, nós estamos em guerra. Isso é uma guerra espiritual que já está refletindo no mundo inteiro. Está na hora da gente se preparar, gente. Não dá para ficar que nem no tempo do Noé, né? O Noé construindo aquela baita arca e todo mundo se casando, se dando em casamento, levando a sua vida, bebedeira, prazeres. E quando viu, começou a chover. E aí já era, a arca estava fechada por fora. Então entre para a arca enquanto você pode. Faz favor, não saia para dar uma espiadinha lá fora, ver como é que tá, porque aí você corre o risco de tentar voltar e a porta está fechada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Esse é o problema, né? Tem gente que vai dar uma espiadinha lá fora, quando vê, fechou a porta. O sujeito já está na arca e vai sair? Nem adora. Vamos lá para o profeta Daniel, capítulo 12, versículos 5 a 13. Então vi eu, Daniel, e eis que estavam em pé como outros 2 homens, um de uma parte sobre a ribanceira do rio, e outro da outra parte sobre a outra ribanceira do mesmo rio. E eu disse ao homem que estava vestido de roupas de linho, o qual se sustinha em pé sobre as águas do rio: quando se cumprirão essas maravilhas? E eu ouvi que este homem que estava vestido de roupas de linho, o qual se sustinha em pé sobre as águas do rio, tendo levantado ao céu a sua mão direita e a mão esquerda, jurou nessa ação por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de 1 tempo e 2 tempos e a metade de 1 tempo. E todas essas coisas se cumprirão quando se acabar a dispersão do ajuntamento do povo santo. E eu ouvi o que ele dizia, mas não o entendi. E eu lhe disse: meu senhor, que sucederá depois disso? E ele me respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo pré-definido. Muitos serão escolhidos e serão branqueados e serão provados como pelo fogo. E os ímpios obrarão como ímpios, e nenhum ímpio terá inteligência, mas a terão os doutos. E desde o tempo em que o sacrifício perpétuo for abolido e a abominação para a desolação for posta, passarão 1290 dias. Bem-aventurado o que espere que chegue até 1335 dias. Tu, porém, vai até o tempo pré-definido e descansarás e ficarás na tua sorte até o fim dos dias. Palavra do Senhor, graças a Deus. E assim termina aqui a profecia do livro de Daniel, o capítulo 12 termina aqui e termina essa parte da profecia para o nosso tempo também. Então vamos aqui analisar e explicar. Você veja bem, Daniel viu um homem que estava vestido de roupas de linho, o qual se sustinha em pé sobre as águas do rio. Esse aqui é Jesus. Ele não conhecia, mas ele viu o Senhor. Ele viu exatamente o Senhor andando sobre as águas do rio, é o próprio Senhor. Não pode ser outro. E erguendo as mãos para o céu e jurando pelo Deus Altíssimo, né? Justamente jurando por aquele que vive eternamente, Deus, só Jesus. Certo? Então, olha só, o Daniel pergunta: quando se cumprirão essas maravilhas? Do que ele está falando? Da passagem que nós vimos ontem. A passagem de ontem fala exatamente do juízo final, onde ressuscitarão vivos os mortos, né? Onde os mortos ressuscitarão e serão levados para o céu ou para o inferno de acordo com as obras que fizeram. Então, está falando ontem do juízo final, até o versículo 4. E hoje Daniel pergunta quando se cumprirão essas maravilhas, ou seja, quando vai acontecer o juízo final, o julgamento das almas, né, das pessoas. E aí o Senhor responde para ele. Ele jura, inclusive, que será depois de 1 tempo, 2 tempos e a metade de 1 tempo. De novo, nós temos aí o que se interpreta normalmente como cada tempo sendo 1 ano, se interpreta então como 3 anos e meio. Em todo lugar que eu já vi por aí, já há muitos anos que a gente faz as pesquisas e tal, sempre é assumido que 1 tempo é 1 ano e tudo mais, né? E meio tempo, meio ano, então são 3 anos e meio. E todas essas coisas se cumprirão quando se acabar a dispersão do ajuntamento do povo santo. Também não deve ter sido entendido na hora que o Daniel fala, mesmo que ele não estava entendendo, mas ele continuou perguntando, né? Então, a dispersão do ajuntamento do povo santo. O povo teve assim, várias vezes foi levado, o povo judeu aí foi levado, hebreu, depois judeu, foi levado como escravo, né? E depois então eles voltaram. Só que nos anos 70 da nossa época, da era cristã, houve a grande diáspora. Quando então os romanos acabam com tudo, destroem o templo e os judeus fogem aí mundo afora e dispersam.
né? Então veja, vai acontecer quando acabar a dispersão do ajuntamento do povo judeu, quando acabar a dispersão, quando acabar a diáspora. Agora entenda o seguinte, a Israel, o Estado de Israel foi criado novamente, foi recriado em 1948, por uma decisão da ONU, depois da Segunda Guerra Mundial. E isso, inclusive, é interessante porque cumpre uma profecia, né, do Antigo Testamento dizendo que no fim dos tempos, né, nunca tinha se visto ainda, mas se veria a criação de um Estado em um dia. Quem já teria visto isso? Nunca ninguém viu, mas ia acontecer. E foi criado num dia. Simplesmente a ONU baixou o decreto e criou ali, em 1948, a Israel. Aí você fala assim, então, professor, em 1948 começa a contar o fim da dispersão do ajuntamento do povo santo. Não necessariamente, porque aí eles criam Israel, mas tem judeu para tudo quanto é lado ainda. Tem judeu para o mundo inteiro. Existe um movimento dos judeus voltarem e do próprio Israel trazer de volta os judeus que se perderam aí, se espalharam na diáspora. Então existe um movimento para trazer esse pessoal todo de volta para Israel. Mais ainda agora que eles estão muito perto do Messias dele, que nós sabemos que não é Messias, ele é o anticristo, mas para eles é o Messias, o que eles estavam esperando, e vai dar aquilo que eles estão querendo, né? Como sempre, né? Um rei guerreiro, um Messias guerreiro que dá a vitória para Israel. As promessas aí, as crenças são essas, né? Distorcidas, as escrituras não é bem assim, mas enfim é o que eles aguardam. Estou falando aí o pessoal religioso, né, gente? Porque tem uma elite religiosa que vai e prega e o povo então aprende daquele jeito e segue. E por outro lado, essa elite religiosa também aprendeu dos antepassados, e isso vem vindo. No tempo de Jesus já se esperava o Messias assim, e eles continuam esperando, é só isso. Eles, é claro, a gente fala judeu, aqueles que são da religião judaica, não os que são judeus porque nasceram lá, mas se converteram, são católicos e tudo mais. Então, bem entendido isso, bem dita essa separação. E existe esse movimento de trazer todo mundo de volta. De trazer de volta para Israel, que não terminou ainda, tá certo? Então está em curso, tudo isso está em curso, plano em curso aí. E ele me respondeu, vai Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo pré-definido. São palavras que não eram possíveis ser entendidas na época, a gente já entende muito mais agora. É claro, e é muito claro, que nós, quanto mais o tempo passar, mais nós vamos entender as profecias, porque bem no meio do Apocalipse, bem no olho do furacão, você entende um monte de coisas que antes você não entendia. 5 anos atrás, um monte de coisa que não faria sentido, 10 anos atrás, 20, e por aí vai. Hoje faz, porque nós estamos bem no olho do furacão, bem no meio da profecia. Agora preste bem atenção que isso aqui é importantíssimo. E desde o tempo em que o sacrifício perpétuo for abolido, olha, é assim, o Papa Bento XVI celebrou a última missa válida nesse mundo, ali justamente em 30 de dezembro, de 29 para 30 de dezembro do ano passado. Dia 29, no dia 30 ele morreu de madrugada, então acabou. A partir daí acabou, não temos mais um sacrifício válido, uma missa válida, porque o restante do clero optou por fazer parte do corpo místico do anticristo. Você tem o corpo místico do anticristo aí, o falso papa, o anticristo, bom, vamos melhorar, na escadinha aqui o demônio, o anticristo, o falso papa, certo? E aí então você tem o corpo místico do anticristo, aqueles que seguem o anticristo, que estão em comunhão direta com o demônio. Porque, entenda, vê se dá para entender isso de uma vez por todas, né? Entenda o seguinte, nós somos o corpo místico de Cristo, nós, Igreja Católica Apostólica Romana verdadeira. Nós estamos em união com o Senhor, estamos em união com o verdadeiro Papa, o penúltimo Papa válido, São Bento XVI, que agora está no céu mártir, como ele foi, está no céu. Então, São Bento XVI é o penúltimo Papa, o último é Pedro dos Romanos, depois dos 3 dias de escuridão, certo? Então, o penúltimo Papa válido, e essa é aquela parte que nós não temos Papa e não temos Eucaristia, como também foi profetizado por várias aí visões e tudo mais, revelações reconhecidas pela Santa Igreja. Então nós, isso também o Catecismo Maior de São Pio X ensina, nós estamos em união com o Papa verdadeiro, que por sinal é o vigário de Cristo, que por sinal também está unido a Cristo Jesus, a cabeça invisível da Igreja. Então aqui você tem o corpo místico de Cristo, pequeno agora,
Por enquanto, vai aumentando cada vez mais, mas por enquanto pequeno. Do outro lado, um corpo gigantesco do anticristo, onde você tem aí o demônio, você tem o anticristo, você tem o falso papa e essa multidão de gente aí do clero, toda unida ao falso papa. Estão celebrando a missa, entre aspas, até hoje, em união com o Papa Francisco, enquanto caminha nessa terra, seu servo. Seu servo do demônio, né? De Deus é que não é. Então, você veja a situação, são dois corpos místicos diferentes, um somos nós aqui com o Cristo, e outros estão com o anticristo. Então, quem é que era realmente fiel ao Senhor? Quem foi que ficou sendo torturado 10 anos, preso dentro do Vaticano 10 anos, não quis voltar para a sua vida anterior, ser cardeal, e voltar para a Baviera, que aliás era o que ele queria quando era cardeal, foi lá falar para Papa João Paulo II, Papa João Paulo II não aceitou, certo? Eu estou indo embora para a Baviera, vou me aposentar. Não, você vai tomar conta da igreja, você não vai para lugar nenhum. Então quem foi que aceitou o martírio? Papa Bento XVI. Ele diz aí no ato de renúncia dele, entre aspas, o meu sim é para sempre, o meu sim para Deus, para Jesus é para sempre. Porque você deu sim para o Senhor e depois fala, me aposentei? Não. Sim para sempre, não tem apóstolo aposentado. Já viu apóstolo aposentado? Não tem. Então também não tem papa que aposenta e volta a ser cardeal. Não existe isso como a mídia falou. Você está entendendo? Então o último sacrifício válido é no dia 29 de dezembro, justamente um dia antes da morte do Papa Bento XVI. Ele vai morrer de madrugada, então um dia antes da morte ele concelebrou ainda a última missa válida nesse mundo. Depois disso acabou. E quantos padres você conheceu que estavam em união com Bento XVI? Eu não conheço nenhum, e olha que eu conheço um monte nacionalmente, internacionalmente. Eu procurei, não tem. É uma coisa falar que está, né? Outra coisa é realmente estar. São duas coisas muito diferentes. Tem muita fake news nesse meio de conversa, certo? Então vamos voltar aqui, ó. Desde o tempo em que o sacrifício perpétuo for abolido e a abominação da desolação for posta, a Pachamama aí, passarão 1290 dias. A Pachamama é interessante porque assim, a partir do momento daqueles rituais todos que se fizeram no sino da Amazônia, você vê que foi um sino assim, que nesse reinado aí do Bergoglio, em 10 anos foi o único que você viu um negócio daquele tamanho, com uma cobertura imensa e tudo mais, né? E ali rituais e mais rituais, o mês inteiro de outubro. E outubro é o final do ano dos satanistas, né? Dia 31 de outubro é o final do ano, começa o ano novo deles, é o final do ano, enfim, porque é Halloween, né? É o dia que eles comemoram. Então, você veja como é importante esse mês de outubro ali. Está acontecendo um monte de consagrações, mas no final, eu me escandalizei, fui escandalizado, né? Não foi eu não me escandalizo, eu sou escandalizado, me escandalizam. Eu fui escandalizado ali no dia 4 de outubro, quando eu vi aquela consagração nos jardins do Vaticano à Pachamama. A professora Milene ficou escandalizada no dia 7 de outubro, quando ao invés de eles fazerem procissão, consagração a Nossa Senhora do Rosário e procissão, que é dia dela, não, fizeram consagração a Pachamama e saíram com o barquinho como se fosse um andor com a imagem da Pachamama. Aquele indivíduo vestido de branco e aquele monte de gente vestido de preto que diz que é bispo e cardeal. E fizeram uma procissão com o povo e tudo mais. Fiéis a quem, né? Bom, certo. Aí então depois disso, nós, bom, acabou, a igreja acabou. Então, mas tem uma coisa que acontece mais tarde, um pouquinho no final do mês de outubro, que passa assim, é aviltante e tudo mais, mas passou assim meio desapercebido, mas foi até pior. Se você for pensar bem, aquilo foi pior, porque na hora do ofertório, uma mulher vestida de índia, não sei se é índia ou não, nem sei de que país que ela é, não conheço o seu nome, essa mulher vestida de índia simplesmente leva um vaso de terra. É o mesmo vaso que foi usado lá no dia 4 de outubro, certo? É um tipo de uma cumbuca, que foi usado lá com escritos pintados de preto, que foi usado lá no ritual do Jardim do Vaticano, colocaram terra e uma planta, e ela vai e oferece isso no dia 4 de outubro, não tinha terra, não tinha planta, sei lá o que tinha lá dentro, mas não tinha nada, assim, visível, talvez bebida, não sei, mas quando alguma coisa ritual, né? Mas quando chega no final do mês de outubro, na última missa do tal sino da Amazônia, o Bergoglio foi um escândalo, queria levar a Pachamama para o altar, não deixaram, teve um monte de bispo que já estava um escândalo tão grande no mundo, já tinha aquele rapaz da Austrália lá, da Áustria, né? Que pegou o avião, foi até a Itália, pegou as imagens da Pachamama e jogou tudo no rio, então já tinha sido um escândalo
escândalo no mundo católico. Então vários bispos disseram que não iam participar da missa de encerramento, porque aquilo lá ia pegar muito mal, ia queimar mais o filme deles que já estava queimado. Se ele levasse a Pachamama, eles não iam participar. Aí então, como ele não levou a Pachamama, não podia, levou o vaso representando o quê? A Mãe Terra. A mesma coisa, porque Pachamama, Mãe Terra, deusa Gaia na Europa, é tudo uma coisa só, né? Tudo faz parte da mesma coisa, certo? Muito bem. E ele leva e coloca no altar antes da consagração à hóstia, que também não adianta consagrar porque não é válido, ele está excomungado, então não é válido nada que ele faz. Mas ele leva para o altar mor, o altar onde só os papas podem celebrar a missa, e aí então é a última missa que tem no altar mor, nunca mais. E fica lá no canto, em cima da mesa do altar, um vaso com plano. Não pode. O altar é a mesa do sacrifício do Senhor. A mesa do sacrifício do Senhor não é prateleira para colocar a decoração. Não existe isso. Não é para ser posto. Se por um acaso na igreja que você ia eles faziam isso, está completamente errado. Ao contrário, não é isso que eles aprendem no seminário, não. Porque a gente viu o seminarista dando curso para a turma de coroinha lá. Não ponha nada no altar. Cuidado, pegando no pé da molecada. Tá? Muito bem. Então, você veja o seguinte, a partir daí nós não tivemos mais missa no altar mor, ali tinha sido consagrado finalmente, então totalmente, depois de um monte de rituais também que na igreja da entrada do Vaticano foi feito durante o mês inteiro, onde o rapaz pegou as imagens da Pachamama e jogou no rio, né? Depois disso, então, não tivemos mais missa no altar mor, desde, então, 2000, né? Desde 2019. Tá certo? Então veja, vamos voltar aqui. Passarão 1290 dias, desde o tempo em que o sacrifício perpétuo for abolido, a abominação para a desolação for posta, passarão 1290 dias. Se você pegar 1290 dias, como eu fiz, jogar na calculadora e tentar transformar em 3 anos e meio, dá mais que 3 anos e meio. 3 anos e meio vezes 30, ou melhor, 3 anos e meio vezes 365 dias, né? 355... 355? Você fala 356, é ano bissexto. 3,5 vezes 355 não dá esse número aqui, 1290 dias. Não dá, é menos. Um pouquinho menos. Dá uns 17 dias a menos. Mas acontece que é o seguinte, o ano dos judeus também não tem 355 dias. É variável. Pode ter até 13 meses, depende do ano. Então nós estamos aqui num tempo em que Jesus está falando para o Daniel, que é o que é judeu. Ele está num outro calendário, não é o nosso calendário, que é o calendário gregoriano, do Papa Gregório, que reformou, então acertou o calendário e tudo mais. Então não estamos falando do mesmo calendário, é um calendário diferente, é o calendário judaico. Eles estão no ano 5.000 não sei quanto já no calendário deles. Certo? Então, você vai vendo que tem uma discrepância. Não tem, porque o calendário é diferente. E aí ele fala assim, que é importante, olha, tem coisas importantes aqui que faltou. Ó. Muitos serão escolhidos e serão branqueados e provados como pelo fogo. Olha nós aí. Nós aí, mais gente que vai vindo, cada vez vai vindo mais gente, serão escolhidos e branqueados, serão provados como pelo fogo. Nossa fé está sendo provada e vai continuar sendo provada, meus irmãos. Nossa fé vai continuar sendo provada. Agora veja, os ímpios obrarão como ímpios. Então está aí, né, o anjo lá do Senhor dizendo no Apocalipse, né, iníquos continuem na sua iniquidade. Ele não fala, se converte, continua na sua iniquidade, justos continuem na sua justiça. Certo? E nenhum ímpio terá inteligência, eles não vão entender o que está acontecendo. Isso aqui tudo não é aberto para eles, é fechado, é selado para eles, eles não têm condição de entender. Mas o terão, a inteligência, terão os doutos. Então esses doutos não necessariamente doutores da onde? Doutor médico, não, doutor da igreja, hoje em dia está difícil. E quem é doutor da igreja hoje em dia? O último morreu, né? Mataram, que foi o Papa Bento XVI. Está no céu. Então, a gente entende o seguinte, nós, né? É para nós que está sendo mostrado. Exatamente pelo Espírito Santo, a sabedoria está sendo dada para nós. Aí o remanescente da Igreja Católica Apostólica Romana, que cumpre todas as profecias. Aquele livro que nós temos aí, né? As Profecias do Fim do Mundo, vale a pena você ler, reler, estudar e reestudar, porque ali está o que vai acontecer, o que já está acontecendo e o que vai acontecer. E terminando então, olha... Bem-aventurado que espera, bem-aventurado, felizes, né? Feliz o que espera e que chega até 1335 dias.
E aí termina a profecia. Olha que interessante. Tudo isso vai acontecer depois de 1290 dias, mas bem-aventurado o que espera e chega até os 1335 dias. Por quê? Por que isso? Porque é bem-aventurado o que espera e chega até os 1335 dias, bem depois, uns 40 e tantos dias depois. Por quê? Porque, meus irmãos, tem os 3 dias de escuridão, a desolação vai ser imensa, vai ser uma destruição imensa. Quando você abrir a porta da sua casa no 4º dia depois dos 3 dias de escuridão, você vai ver o que você vai ver. A carnificina vai ser grande, a destruição enorme, imensa. Está tudo destruído, acabou o mundo. Fim, acabou. O mundo como nós conhecemos já era. Certo? A ira de Deus cai sobre a terra e ele destrói os ímpios, inclusive propriedades e criações. Não vai escapar nada, ao contrário, daqueles que são fiéis sobra tudo. Ele resguarda tudo, não permite que seja tocado em nada, mas dos que são ímpios tudo será destruído. Isso que significa que 3/4 do planeta vai ser destruído, 3/4 das propriedades, das pessoas que vão para o inferno, como Jesus disse ao Padre Pio, é tudo destruído. Então você veja, quando você abre a porta, você já está esperando ver Jesus? Claro que não, tem que organizar as coisas agora, vamos organizar as coisas para Jesus vir. E aí vem então São Pedro e São Paulo do céu, estabelecem o último Papa Petrus Romanos, e aí então vem a volta de Jesus. Então você veja, por isso bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias, depois da destruição da ira de Deus, porque é aí que o melhor vai começar. Então nós temos aqui uma profecia de semanas para acontecer tudo isso. Em algumas semanas, aí vem São Pedro e São Paulo, aí estabelecem o último Papa. Então, quando o Senhor voltar, nós vamos ter o Vigário de Cristo de novo na Terra, e aí então válido, e aí então depois disso, finalmente, volta Jesus. Aí você começa a perguntar assim, quem será que vai ser o Petrus Romano? Não sei. Qual cardeal será? Não sei. O cardeal aí está tudo excomungado, não sei, nem desconfio. E você tem que entender o seguinte, não é necessário que a pessoa nem ao menos seja ordenada para ser Papa. Pode pegar um leigo, São Pedro é o primeiro Papa, gente, a igreja está na mão dele, ele tem a responsabilidade, o Senhor deu essa responsabilidade para ele, e ele simplesmente vem e estabelece em quem ele impuser as mãos, ele já ordenou a pessoa e ali já colocou como padre, bispo e Papa. Como era antigamente, os apóstolos impunham as mãos e pronto, o indivíduo esse aqui vai ser presbítero, esse daqui já vai ser o bispo e vai tomar conta do restante. Era assim, não é como a gente conhece hoje, com as cerimônias bonitas e tudo mais que tinha, né, até o Bento XVI, né, coisas bonitas e tal. Não era assim, era uma coisa muito mais prática. Nós tivemos Papa que era assim, religioso leigo. Ele era leigo, não era nem padre. E, no entanto, foi escolhido, Gregório VII, né? E, no entanto, foi escolhido pelas virtudes dele, pela vida de santidade, como Papa. Então, é colocado quem o Senhor determinar, não sou eu. Pode ficar sossegado, bergolianos, que chegaram até aqui, e também tradicionalistas, não é o professor Emílio, sossegado, é tranquilo que não sou eu. O Senhor sabe quem é, e pronto, acabou, a conversa é só essa. É o São Pedro e São Paulo que vão escolher, e aí nós vamos ficar sabendo. Pronto, acabou. Tá? Já soubemos, já fomos bem longe, a gente já sabe até como é que termina. O Senhor volta e dá a vitória ao seu pequeno exército. Até lá nós temos muito para passar. Não se esqueça então dessa profecia, para se animar todas as vezes que você estiver sob fogo cerrado, fogo cruzado aí, esse pessoal aí do inferno contra você, os demônios contra você e essas pessoas também do inferno contra nós, que vêm mesmo motivadas, animadas aí pelo demônio, pelos demônios para nos atacar. Não esqueça, nós sabemos como é que isso termina. Nós sabemos que no final o pequeno exército de nosso Senhor vence e que somos nós mesmos, desde que a gente continue fiel a nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então é isso, gente. Aí terminou a profecia do livro de Daniel, capítulo 12, que ele teve várias visões, mas as que foram faladas aqui são as que são para o nosso tempo. Por isso que teve assim um salto de capítulo, porque tem coisa que era para o tempo dele e tem coisas que são exatamente para o nosso tempo, né? O próprio Jesus falando. Então, deve ser assim, muito maravilhoso ver o Senhor ainda sob as águas do rio, deve ser uma experiência maravilhosa de encher, né, o coração da pessoa. E tanto não foi nessa época que ele fala assim, ó, tu porém vai até o tempo predefinido e descansarás, vai morrer, né, e ficarás na tua sorte até o fim dos dias. Então, até o fim, até o dia do juízo final, né, aí aguardando, então, o Senhor voltar e aí todos eles ressuscitarem. Inclusive os profetas
do Antigo Testamento, certo? Antífona do Cântico Evangélico: Bendito seja o Senhor Deus de Israel. Cântico Evangélico Benedictus: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e fez a redenção de seu povo, e porque nos suscitou um Salvador poderoso na casa de seu servo Davi, segundo o que ele tinha prometido pela boca dos seus santos profetas, que viveram nos séculos passados, que nos havia de livrar de nossos inimigos e das mãos de todos que nos tivessem ódio, para exercitar a sua misericórdia a favor de nossos pais e lembrar-se do seu santo pacto, segundo o juramento que ele fez a nosso pai Abraão, de que ele nos faria esta graça, para que, livres das mãos de nossos inimigos, o sirvamos sem temor, em santidade e justiça diante dele, por todos os dias da nossa vida. E tu, menino, tu serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar a seu povo conhecimento da salvação e para que receba o perdão de seus pecados, pela profunda misericórdia do nosso Deus, com que lá do alto nos enviou a visita desse sol nascente, para iluminar os que vivem assentados nas trevas e na sombra da morte, e para dirigir os nossos passos no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendito seja o Senhor Deus de Israel. Preces. Oremos, irmãos e irmãs, pedindo as graças que nós precisamos do Senhor, e digamos: Senhor, escutai a nossa prece. Por todos que nos pedem orações e por todas as intenções das caixinhas de oração, nós vos pedimos: Senhor, escutai a nossa prece. Pelas intenções da família Sagrada Face, pelas intenções de todos que estão rezando agora conosco e dos que rezarão mais tarde, nós vos pedimos: Senhor, escutai a nossa prece. Por todos que ajudam a paróquia Sagrada Face de Tours, por todos que rezam por nós, por todos que nos ajudam materialmente, nós vos pedimos: Senhor, escutai a nossa prece. Por todos aqueles que nós somos obrigados a rezar, nós vos pedimos: Senhor, escutai a nossa prece. Pelas almas do purgatório e pela conversão dos pecadores, nós vos pedimos: Senhor, escutai a nossa prece. Pela nossa paróquia, para que não caia nas mãos do anticristo, nós vos pedimos: Senhor, escutai a nossa prece. Pelos desempregados, pelos que estão doentes nos hospitais, pelos que estão doentes em casa, pelos que faleceram hoje, e para consolo daqueles que ficaram, nós vos pedimos: Senhor, escutai a nossa prece. Coloque então suas intenções de oração diante de nosso Senhor. Todos: Senhor, escutai a nossa prece. Pelos católicos perseguidos no Brasil e no mundo em razão da sua fé, e pelo fim da situação de pandemia, nós vos pedimos: Senhor, escutai a nossa prece. Pelo fim da situação de guerra e para que o demônio não crave suas garras nas nossas crianças, nós vos pedimos: Senhor, escutai a nossa prece. Para que não caia sobre nós nem a fome nem a peste, e para que o Senhor abrevie o tempo da prova, voltando o quanto antes, nós vos pedimos: Senhor, escutai a nossa prece. Pela nossa cura física e espiritual e pela nossa conversão, nós vos pedimos: Senhor, escutai a nossa prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, abençoe esse dia que começa, livrai-nos das ciladas do maligno e protegei-nos dos nossos inimigos. Possam nossos trabalhos vos agradar e o dia transcorrer em paz, sob o manto protetor de Nossa Senhora. Queremos oferecer as dores e as boas ações deste dia ao Senhor, pelas mãos da Virgem Maria, para as almas do purgatório e para a conversão dos pecadores. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Tudo bom, meus irmãos e minhas irmãs? Terminamos então a oração da manhã e agora então vamos aí, 6h30 já entrou o exorcismo de São Miguel Arcanjo. Reze por você, por todos nós, né? Pela sua família e pela família Sagrada Face, que também é sua família. Também às 7h da manhã nós temos a adoração à Sagrada Face e depois então continuamos a programação. 9h nós continua a quaresma de São Miguel. 8h tem a adoção espiritual, está terminando esse mês já. Força, coragem, determinação, está acabando, mas é importante essa obra de caridade que vocês estão fazendo, que eles estão rezando a adoção espiritual. Essas orações que eu estou falando são todas aqui na Paróquia Sagrada Face de Tours, no canal da paróquia no YouTube. Então venha para cá para você rezar com a gente. Ao vivo não, ao vivo é em todos os canais, mas as orações gravadas são só aqui. Ao meio-dia estamos de volta, né, com a oração do meio-dia, 10:03 ao vivo também o terço da misericórdia. 18h tem a festa do Anjo da Guarda do Brasil com indulgência plenária. Obrigado por estarem conosco. Bom e santo dia a todos vocês. Deus os abençoe. Salve Maria Puríssima, paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor.